Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos à EBEG, sejam bem-vindos ao seu curso de teses da Fazenda. O segundo curso de teses da Fazenda, estamos na nossa 7ª tese, é uma tese importante, é uma tese que envolve a execução fiscal, portanto, o processo tributário, que está dentro do núcleo duro dos concursos da advocacia pública, direito tributário e processo tributário, com um dos temas mais importantes, que é o tema de execução fiscal. Eu tenho um curso sobre execução fiscal completo, se você não fez, recomendo. É um tema importante para os concursos da advocacia pública e que, quando cai, embanana muita gente porque tem muito milindre, muita nuance em execução fiscal. Essa é apenas uma delas, a que nós vamos ver na tese de hoje. Deixa eu te explicar uma coisa. Tese favorável à fazenda é tão importante quanto tese desfavorável à fazenda. Ou tese desfavorável é tão importante quanto tese favorável. Quando você está diante de uma tese favorável à fazenda, é importante porque você precisa demonstrar conhecimento de procurador na prova. Quando você está diante de uma tese desfavorável à fazenda, é importante também porque, nesse caso, você tem que efetivamente fazer com que o examinador perceba que você conhece o conteúdo a partir de um prisma da fazenda pública e que você consegue enfrentar a tese mesmo sabendo que ela não é boa para a fazenda pública, seja a partir de uma construção doutrinária, seja a partir de uma construção jurisprudencial, seja a partir da aplicação de um dispositivo legal. Então, teses favoráveis e desfavoráveis, mas quando envolvem fazenda pública, são muito importantes para o estudo de segunda fase. Toda vez que a jurisprudência tratar de fazenda pública, você vai lá e escolhe efetivamente esse julgado para estudar de uma forma mais pormenorizada, porque aquilo vai ser importante para a sua prova. Ainda que desse julgado nós tenhamos a aplicação de uma tese favorável ou de uma tese desfavorável, não importa. Preste muita atenção a isso, porque é fundamental ter essa cabeça de procurador para o enfrentamento das provas, especialmente de segunda fase. A tese que nós vamos estudar hoje é uma tese desfavorável, mas que ela pode cair na sua prova como tese da Fazenda ou como conteúdo comum. Estamos falando sobre medidas atípicas no processo de execução fiscal. Medidas atípicas podem cair só como medidas atípicas podem cair como medidas atípicas na execução comum, medidas atípicas podem cair como medidas atípicas na execução fiscal. Então, independentemente de como esse conteúdo caia na sua prova, é importante que você tenha conhecimento sobre medidas atípicas no processo executivo de uma forma geral e saber quais são as diferenças para a sua aplicação ou não aplicação na execução fiscal. Então, nós estamos diante de uma decisão da terceira turma do STJ, informativo 654/2019, esse é o HC 453.870, processo tributário, que é, nesse caso específico, execução fiscal, processo tributário, núcleo duro da Fazenda, tese desfavorável para a Fazenda, aplicável a todos os entes de forma indistinta, todos os entes que integram o conceito de fazenda pública em juízo e que podem lançar mão da execução fiscal para a cobrança da sua dívida ativa, tributária ou não tributária. Imagine que você está diante de uma segunda fase com o seguinte questionamento: discorra sobre medidas atípicas na execução fiscal. Presta atenção, porque se estiver na sua prova, você vai querer ter assistido essa aula com detalhes e com muita atenção. Discorra sobre medidas atípicas na execução fiscal. Bom, medidas atípicas na execução fiscal, esse tema, essa questão, é o que eu costumo chamar de questão subjetiva temática. É um tema. Eu preciso discorrer sobre um tema. Qual o tema? Medidas atípicas na execução fiscal. Existem outros tipos de questionamentos subjetivos. Eu classifico há muito tempo os questionamentos subjetivos em questões temáticas, questões subtópicas e questões problemas jurídicos. Questões temáticas está aqui na sua frente. Discorra sobre medidas atípicas na execução fiscal. Ultimamente, os concursos da advocacia pública, eles têm exigido que você desenvolva temas em 20 linhas. Então, você vai ter que escolher aí 20 linhas para discorrer o tema. Por que é difícil? Porque o examinador não me orientou o que ele quer. Ele não me disse o que quer. Ele quer que eu discorra sobre um tema. Medidas atípicas na execução fiscal. Por que é difícil? Porque eu que vou ter que escolher o caminho que eu vou traçar para discorrer isso. Veja que completamente diferente é a postura do examinador na questão subtópica. Na questão subtópica ele diz assim, discorra sobre intervenção anômala apontando: primeiro, conceito. Segundo, aplicação. Terceiro, exceções. Quarto, jurisprudência do STJ. Ele já te dá os itens que você precisa tratar
E sabe por que ele faz isso? Porque ao te dar os itens, ele está adiantando os itens do espelho de correção. Os itens do espelho de correção, nesse caso específico, estão adiantados no questionamento. A, B, C, D. Então, o que é intervenção anômala? Eu preciso que você discorra o que estou pedindo em A, em B, em C, em D. Basta com que você siga esse roteiro na sua resposta. A questão problema jurídico é uma questão que parece um parecer, mas é questão subjetiva. Ele te dá um problema jurídico e pede para você resolver. Pede para que você chegue a uma conclusão. Você vai fazer isso em 20 linhas. Então, fica mais fácil porque você concentra no problema, aplica os institutos que resolvem o problema e chega à conclusão no seu questionamento ou do questionamento na sua resposta para agradar o seu examinador e acertar o espelho de correção. Na escala de dificuldade, você tem, primeiro, a questão temática como essa mais difícil, a problema jurídico vem em segundo lugar como a segunda mais difícil e a questão subitem ou subtópica como a mais fácil desses modos de questionar na segunda fase. Esse tipo de questionamento aqui é difícil, questão temática, discorra sobre medida atípica na execução fiscal. Bastante complicado, mas você enfrenta isso aqui na segunda fase. Para que você possa desenvolver sobre medida atípica na execução fiscal, você precisa escolher o caminho, questão é temática. Qual caminho eu escolher que eu sugiro ser o mais tranquilo? Primeiro, você vai falar sobre o que é medida atípica, por que atípica e qual o fundamento legal. Você vai ter que falar sobre as medidas atípicas e a sua utilização na execução comum, para você fazer a diferença da sua utilização na execução fiscal. Então, se eu tivesse numa prova de segunda fase, tivesse que enfrentar esse questionamento, eu partiria do conceito de medida atípica, depois falaria do fundamento legal, que se confunde, conceito e fundamentação legal aqui se confundem, mas eu teria que tratar dos dois. Depois teria que falar da medida típica na execução comum, depois falaria da medida típica na execução fiscal. Esse é o caminho natural do desenvolvimento dessa resposta. E a tese do STJ entra justamente nesse questionamento. Medida típica na execução fiscal. Aplicável, não aplicável? O que pensou o STJ? É aí que nós vamos desenvolver a tese que, embora desfavorável, é muito importante para o enfrentamento de provas. Então, primeiro, o que é medida atípica? Por que ela é medida atípica? Bom, ela é atípica porque existem medidas típicas. As medidas típicas na execução, por exemplo, a penhora de bens do devedor é uma medida típica. É uma medida judicial, executiva, de constrição dos bens do devedor para transformá-los em dinheiro, esse é o procedimento normal, transformá-los em dinheiro para saldar a dívida que este devedor tem com o credor da execução, satisfazendo a sua pretensão executiva. Essa é uma medida típica. Por que se chama medida atípica? Porque ela não está tipificada enquanto medida de forma específica no CPC. Por isso, medida atípica. Isso advém do próprio fundamento legal previsto no artigo 139, inciso 4º do CPC 2015. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, o fundamento legal das medidas atípicas no Código de Processo Civil 2015 está no artigo 139, inciso 4º, que podem ser lançadas pelo juiz de ofício. As medidas atípicas podem ser, nesse caso, lançadas no processo pelo juiz de ofício. O artigo 139 diz: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial para satisfazer o credor na execução, já que estamos falando em medidas atípicas em processo executivo. Então, preste bastante atenção, porque nós temos a possibilidade do juiz lançar mão do artigo 139, inciso 4º, a partir da sua esponte própria, ou seja, a partir da sua própria vontade. Ou seja, o juiz, enquanto ator processual, ele pode, no curso do processo, dirigindo o processo, esponte própria, lançar mão das medidas atípicas nos termos do 139, inciso 4º. Então, assim você explica o que é o conceito da medida atípica e assim você fundamenta no CPC onde está a previsão normativa da utilização desse instrumento.
Lembrando que, normalmente, os concursos de advocacia pública, segunda fase, questões subjetivas, você vai estar aí com 20 linhas para responder isso, você não pode ser muito prolixo nisso, você precisa apresentar isso de uma forma resumida, mas cirúrgica, tratar do conceito, fazer uma diferenciação básica com uma medida típica, clássica, como a penhora, e dispor do dispositivo ou informar o normativo legal onde se sustenta a medida típica no CPC 2015. Muito bem. Depois disso, como disse, se eu tivesse que enfrentar esse tipo de questionamento, eu partiria para a apresentação da diferenciação da sua utilização no processo executivo comum e no processo executivo fiscal. No processo executivo comum, você vai ter que conhecer a jurisprudência do STJ. A jurisprudência do STJ 2014, nesse RESP aqui, ó, 1.788.950, ele estabelece que na execução comum eu posso utilizar a medida típica sempre que eu verificar a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, quando essas medidas elas são adotadas, elas o são de forma subsidiária, ou seja, eu primeiro esgoto as medidas típicas do CPC para utilizar depois as medidas atípicas. É preciso que haja indícios de que o devedor tem patrimônio expropriável, senão eu vou estar utilizando medida típica sem nenhum tipo de eficácia, o que nesse caso é contraproducente em termos de processo. Eu preciso ter indícios, e enquanto juiz ou enquanto parte a requerer a medida típica, é preciso que haja demonstração de indícios de que o devedor tem patrimônio, que eu posso efetivamente contar com esse patrimônio para saldar a dívida dele e, portanto, satisfazer o meu crédito enquanto credor. Essas medidas são utilizadas de forma subsidiária, depois do esgotamento das medidas típicas. É preciso que o juiz as utilize em decisão com fundamentação adequada, ou devidamente fundamentada, ou adequadamente fundamentada, às especificidades da hipótese concreta. Ele precisa utilizar a medida e dizer por que está utilizando aquela medida para aquele caso concreto, como, por exemplo, nesse caso específico, apreender a CNH do devedor, apreender o passaporte do devedor. O juiz precisa dizer efetivamente por que está utilizando aquela medida típica no processo, com que razão e por que aquela medida é eficaz para o processo da hipótese, com observância sempre do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. Esses são os requisitos utilizados pelo STJ na sua decisão de 2019 para permitir a utilização de medida típica no processo executivo comum. Então, para responder esse questionamento, eu tenho que passar pelo quê? Primeiro, eu tenho que passar pelo conceito de medida típica. Segundo, eu tenho que passar efetivamente pelo fundamento legal de medida típica, artigo 139, inciso 4 do CPC. No conceito de medida típica, eu posso fazer um contraponto com a penhora, que é medida típica. Vou dizer como se utiliza a medida típica na execução comum, quais são os requisitos que o STJ elenca para tanto, quais são. É preciso que haja indícios de que o patrimônio do devedor exista, é preciso que as medidas atípicas sejam utilizadas de forma subsidiária, o juiz, para utilizá-la, precisa fundamentar de forma adequada e fazer a subsunção da medida ao caso concreto, por que ela é eficaz naquele caso concreto. É preciso que haja contraditório substancial e que a medida seja aplicada com proporcionalidade. Agora, na execução fiscal, que é o que está questionando aqui, ó, discorra sobre medidas atípicas na execução fiscal. Você não vai simplesmente responder, o STJ não deixa. Você não pode fazer isso numa prova. Então você parte do conceito, fundamento legal, medidas atípicas na execução comum, medidas atípicas na execução fiscal. Veja que o último passo da nossa resposta é o que responde efetivamente o questionamento subjetivo, mas para chegar nele, eu precisei demonstrar conhecimento prévio. Isso é que é extremamente importante e fundamental. Na execução fiscal, aí sim o STJ tem um julgado extremamente importante, desfavorável à Fazenda, que diz assim: em execução fiscal, aqui ó, em execução fiscal, portanto, não é no executivo comum, no executivo comum pode, com essas características aqui, com esses condicionamentos, com essas questões a serem observadas pelo juízo no momento de lançar mão da utilização da medida típica, mas na execução fiscal não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais.
Medidas atípicas aflitivas pessoais, aqui o STJ está falando sobre a apreensão de CNH e a apreensão de passaporte. Medidas atípicas aflitivas pessoais. É o CNH, a carteira, a CNH do executado que o juiz apreende, é o passaporte do executado que o juiz apreende. Então, estamos falando aqui das medidas aflitivas pessoais. É esse o julgado do STJ que compõe a tese, ok? Não cabem medidas atípicas aflitivas pessoais, tais como a suspensão de passaporte e da licença para dirigir. Está aqui o julgado do STJ, que você vai ter que fazer um contraponto com as medidas atípicas que podem ser aplicadas ao Executivo Comum. Para tanto, você precisa conhecer o que disse o STJ. Ele disse que não se aplica medidas atípicas aflitivas pessoais na execução fiscal. Outras medidas atípicas eu posso aplicar? Bom, aí você tem que analisar a jurisprudência do STJ para as outras medidas atípicas. As medidas atípicas aflitivas pessoais, CNH, passaporte, não se aplica na execução fiscal. O mais importante aqui é entender quais as razões de decidir do STJ. Por que é que ele disse que essas medidas atípicas aflitivas pessoais não se aplicam? Por que é que você não pode, na execução fiscal, que está diante de um devedor executado que não paga ao fisco em execução fiscal, por que que o procurador, se pedir a apreensão da CNH, se pedir a apreensão do passaporte, por que que o juiz vai indeferir esse pedido com base na jurisprudência do STJ? Quais os fundamentos? É preciso demonstrar também em prova. O Estado diz que, nesse caso, o STJ diz que o Estado ele tem crédito superprivilegiado e ele tem a execução fiscal, que é um procedimento superprivilegiado de cobrança desses créditos. Em outras palavras, o STJ diz que o Estado é superprivilegiado, razão pela qual as medidas aflitivas atípicas pessoais não se aplicam à execução fiscal. Em outras palavras, o STJ disse: você, Estado, já tem condições de sobra para cobrar os seus créditos sem precisar de medidas atípicas, de forma que eu não vou deixar com que elas sejam utilizadas na execução fiscal. O STJ disse o seguinte: o Estado é considerado superprivilegiado em sua condição de credor. Se você puder, de alguma forma, incorporar essa expressão para apresentar em prova quando isso for questionado, incorpore. O Estado é superprivilegiado na sua condição de credor. E aí ele justifica. Dispõe de varas comumente especializadas para a condução de seus feitos, dispõe de um corpo de procuradores altamente devotados a essas causas, isso nem sempre é verdade, isso não é genérico, e possui lei própria regedora do procedimento, a lei de execução fiscal, com inúmeros privilégios pessoais. Em outras palavras, o STJ disse: o Estado é superprivilegiado, tem vara especializada, tem procurador devotado e tem um procedimento próprio, que é a execução fiscal, para cobrar os seus créditos, razão pela qual, nesse caso, eu não posso acrescentar outros privilégios, que nem é privilégio, se aplica à execução comum, como é que é privilégio? Mas eu não posso dar mais ao Estado do que ele já tem. Jurisprudência estranha do STJ até, mas esse foi o fundamento. Um exemplo desses privilégios, tudo isso aqui é retirado do julgado. Um exemplo desses privilégios é o fato de que o devedor na execução fiscal só pode apresentar embargos à execução se oferecer garantia do juízo. Isso não é verdade 100%. Já existe lá no meu canal do YouTube decisão do STJ que flexibiliza a garantia do juízo, fazendo com que o juiz receba a execução fiscal, mesmo sem garantia do juízo, quando, nesse caso, o devedor não tiver condições de garantir esse juízo, quando ele não tiver condições econômicas de garantir o juízo, a execução fiscal dele vai ser, nesse caso, embargada, sem garantia do juízo, e esses embargos serão recebidos pelo juízo. Então, os embargos, mesmo não garantidos o juízo, não garantido o juízo, os embargos são recebidos quando esse devedor não tiver condições de garantir o juízo e comprovar isso no processo. Então, o STJ ele utiliza de um privilégio da Fazenda que ele mesmo flexibiliza em outra decisão, ao contrário do que ocorre na execução comum. Desse modo, o crédito fiscal é altamente blindado dos riscos de inadimplemento. Se realmente fosse, nem execução fiscal a gente precisaria, por sua própria conformação jusprocedimental. Então, esses são os 4 pilares da decisão do STJ que dizem que as medidas atípicas aflitivas pessoais não podem ser aplicadas no executivo fiscal. Falamos sobre medidas atípicas, o seu conceito,
diferenciação com a típica, por exemplo, a penhora, falamos da disposição legal que permite a sua utilização, falamos da jurisprudência do STJ no que diz respeito às medidas atípicas na execução comum e falamos da tese aqui, que é a impossibilidade da aplicação de medida atípica aflitiva pessoal, apreensão de CNH e passaporte na execução fiscal, porque o STJ entende que o Estado é super privilegiado na sua condição de credor, tem vara especializada, procurador devotado, tem todo o procedimento da execução fiscal a seu dispor. A execução fiscal só pode ser embargada se garantido o juízo, isso não é 100% verdade, e que nesse caso o crédito fiscal é altamente blindado dos riscos de inadimplemento, o que também não é 100% verdade, por sua própria conformação jusprocedimental. A tese, portanto, é desfavorável à Fazenda em qualquer das suas instâncias, município, Estado, União e a administração indireta que utiliza da execução fiscal para a cobrança da sua dívida ativa. Então, preste atenção, esse julgado, embora desfavorável à Fazenda, é importante e aqui eu esmiuço toda a estrutura de uma boa resposta de segunda fase para o enfrentamento desse questionamento. Discorra sobre medidas atípicas na execução fiscal. Vai falar sobre medida atípica, conceito, fundamento legal, fazer distinção com medida atípica, penhora, falar da medida atípica na execução comum, falar da medida atípica na execução fiscal, com destaque para as medidas atípicas aflitivas de caráter pessoal, a apreensão de CNH e a apreensão de passaporte do devedor para constrangê-lo a pagar o crédito tributário ou não tributário inscrito em dívida ativa na execução fiscal do Estado, União ou município. Decisão desfavorável, tese desfavorável, mas importante para suas provas. Espero que você tenha estruturado a resposta na cabeça para apresentá-la em prova, se assim for convidado ou convidada a fazer nos seus próximos concursos da advocacia pública. Agradeço a sua atenção, me coloco à disposição para dúvidas e questionamentos. Forte abraço, até os nossos próximos encontros.